Dom Casmurro, capítulo 85, O Defunto. Tal foi o sentimento confuso com que entrei na loja de louça. A loja era escura e o interior da casa menos luz tinha, agora que as janelas da área estavam cerradas. A um canto da sala de jantar vi a mãe chorando. À porta da alcova, duas crianças olhavam espantadas para dentro, com o dedo na boca. O cadáver jazia na cama. A cama... Suspendamos a pena e vamos à janela espairecer a memória. Realmente o quadro era feio, já pela morte, já pelo defunto, que era horrível. Isto aqui sim é outra coisa. Então, o que está acontecendo aqui? Como assim? Ele entrou, aí ele viu o defunto, ele foi para a janela? Ele ficou olhando para a janela? Não, não é isso não. O que aconteceu aqui é que está lá o Dom Casmurro escrevendo, né? E de repente ele começa a lembrar do defunto, daquele ambiente, daquela coisa escura. Daqui a pouco a gente vai ver que o defunto era horrível mesmo. Ele fala, não, melhor não. Ele para de escrever, nós saímos de dentro da história junto com ele e vamos com ele até a janela. Ok? Suspendamos a pena, ok? Então, suspendamos a pena, vamos parar de escrever e vamos à janela espairecer. A memória realmente... Espairecer a memória. Realmente o quadro era feio, já pela morte, já pelo defunto, que era horrível. Isto aqui sim que é outra coisa. Tudo que vejo lá fora respira vida. Então ele está olhando para a janela agora, nós estamos olhando junto com ele, estamos numa pausa. Tudo que vejo lá fora respira vida. A cabra que rumina ao pé de uma carroça, a galinha que marisca no chão da rua. Mariscar é ficar catando assim para comer. Vem de marisco, de catar marisco, né? Então eu tenho aqui, ó, pescadores mariscavam à beira-mar, então eles estavam catando marisco. Os canários mariscavam em torno das árvores. É o mesmo tipo de ação, mas claro, agora os canários não estão catando mariscos mais, né? Assim como as galinhas. A galinha que mariscava no chão da rua, o trem da estrada central que bufa, subia, fumega e passa, a palmeira que investe o céu, e finalmente aquela torre de igreja, apesar de não ter músculos nem folhagem. Olha que legal. Ele vai até a janela, ele vai afastando o olhar assim, até chegar lá longe, olha. Tudo que vejo respira vida. A cabra, que rumina ao pé de uma carroça, aí ele vai continuar o olhar. A galinha, o trem, mais lá ao longe, a palmeira que investe, entenda investir aqui como ir contra, ou estar contra, né? Eu coloquei um exemplo aqui, ó. Acuadas as tropas em desespero e investiram contra o inimigo. Okay? Então a palmeira que está contra o céu, né? A palmeira que investe para o céu e finalmente aquela torre de igreja lá longe que ele consegue ver. Um rapaz que ali no beco empina um papagaio de papel não morreu nem morre. Posto também se chame Manduca. Posto é a mesma coisa que posto que é embora. Embora ele se chame Manduca, não morreu. Ele não morreu. Lembre-se que a palavra espairecer é uma palavra bem interessante, né? Espairecer vem de para fora, pairar, e daí o ser, que é só um elemento morfológico. Pairar. O beija-flor pairava no ar, ok? Um balão também pode pairar no ar. Espairecer é você estar dentro de uma situação, essa situação muito ou confusa, ou é uma situação deprimente, aí você voa para fora e fica pairando fora dessa situação. Então é espairecer. Por isso que tem o sentido de distrair e assim por diante. Verdade é que o outro, Manduca, era mais velho que este, pouco mais velho, teria 18 ou 19 anos.
Mas tanto lhe darias 15 como 22. A cara não permitia trazer idade à vista. Antes a escondia nas dobras da... Vá, diga-se. Diga-se tudo. É morto. Os parentes são mortos. Se existe algum, não é em tal evidência que se veste ou doa. Diga-se tudo. Tá. Seguinte. Primeiro uma pergunta. Antes a escondia, né? Ele tinha 22. Antes a escondia nas dobras da reticência. Ele para. E a pergunta é por que ele para? Porque depois ele fala, vá, diga-se. Diga-se tudo. É morto, seus parentes são mortos. Provavelmente ele ia falar alguma coisa que não seria nada lisonjeira, e a gente vai ver que ele não vai ser lisonjeiro com o Manduca. Só que aí vem um determinado pudor, né? Poxa, eu não posso falar. Vamos supor aqui eu vou visitar uma pessoa, e uma pessoa muito amada, uma pessoa muito querida, mas ela tem uma doença nojenta, né? Qualquer doença nojenta. E vamos imaginar que o quarto dela fede muito, muito. E é um tipo de cheiro que você não lembra ter encontrado antes, de tão horrível que é aquele cheiro, né? O teu trabalho, você está contando para alguém, se você está contando sério como um escritor, né, um narrador, o teu trabalho é descrever a cena, né, de modo que a pessoa que está te escutando possa ver a cena também. Só que você para, porque a pessoa que está te escutando, por exemplo, vamos supor, é irmão da pessoa enferma. Aí você para e não explora isso, né? É aqui que o narrador tem uma vantagem enorme. Perceba, a gente já falou sobre isso em outros vídeos, eu falei sobre Memórias Póstumas, né? Ele tenta se desprender dessas amarras que fariam com que ele não notasse as coisas e não nos fizesse notar as coisas, né? Então ele, primeiro um pudor para ele fala, não, vamos falar mesmo, vá lá. A família dele todo morreu, ele morreu, então eu tenho liberdade para falar o que eu quero falar. E perceba, essa verdade que ele viu, ela poderia ser acuada por esse sentimento de magoar o outro e assim por diante, né? Ela podia ser acuada talvez até para ele mesmo, porque ele não ia conseguir desenvolver e realmente experienciar melhor aquilo que ele só conseguiu ver confusamente na hora. E pra gente, a gente não ia conseguir ver nada porque ele simplesmente ia se abster de falar, ok? Então, como isso mostra como que às vezes esse pudor ele pode nos impedir que a gente descreva simplesmente um fato, né? Mas vamos tomar um passo a mais. Vamos supor que eu vi um bebê ontem e você não fala que bebê é feio, correto? Você não pode falar isso. Mas o bebê era feio. O que eu posso fazer se o bebê era feio, né? Então eu posso me negar ter esse policiamento, né, a tal ponto na minha cabeça que eu nem vou enxergar o bebê que estava na minha frente. Porque eu não quero machucar ninguém, eu não quero magoar ninguém, e então eu não falo nada. Então eu não notei o bebê. E logo eu não vou fazer diferença entre um bebê feio, um bebê mais ou menos bonito e um bebê lindo, né? Porque eu fico me policiando, não, todo bebê é bonito. Todo bebê é bonito, todo bebê é bonito. Okay? Não estou falando aqui, é claro, que você não tem que sair ofendendo, olha que bebê feio. Eu estou falando que muitas vezes quando a gente coloca limites para a nossa linguagem, quer seja interior, quer seja exterior, quando a gente está se comunicando com as pessoas, a gente está colocando limites para a nossa percepção. A gente não está conseguindo ver a verdade, né? Por isso que é tão horrível qualquer tipo de opressão em relação ao discurso, né? Porque
O discurso, ele não é um fim, ele é uma ferramenta para você descobrir a verdade. O discurso não é a verdade. O discurso não é a verdade. O discurso pode representar a verdade, mas o discurso é a ferramenta que você usa para explorar a verdade. Agora perceba, se tem algumas áreas em que você não pode tocar, naquela área que você não pode tocar, você não pode ver. Logo você vai ser burro naquela área, né? Logo você nem vai poder ajudar o bebê feio, digamos assim, porque você nem sequer olha pro bebê e é sincero, dizendo, esse bebê é feio. Eu sei que o exemplo do bebê feio talvez não seja o melhor, mas pense isso com qualquer coisa, né? Pense isso com qualquer um dos assuntos que são tabus pra gente, né? Qualquer uma das áreas sensíveis, né? Tudo que é sensível é frágil, né? Assim como uma ferida. Então se você não pode nem tocar, não seria melhor fortalecer aquela ferida em vez de não tocar, né? Bom, só que o nosso narrador aqui está liberto de tudo isso, né? Está liberto porque ele está na casa dele, não tem muitos amigos mesmo, como eu já falei. Está liberto porque o moleque já morreu, né? E ele não está com medo de magoar ninguém. E ele não está com medo de dizer o que ele está vendo. Acho que esse é o ponto. Ele não está com medo de dizer o que ele está vendo. Ou o que ele viu, né? O que está vendo no sentido da memória. Tá. Os seus parentes são mortos, se existe algum, não é em tal evidência que se veste ou doa. Diga-se tudo. Manduca padecia de uma cruel enfermidade, nada menos que a lepra. Vivo era feio, morto pareceu-me horrível. Quando eu vi, estendido na cama, o triste corpo daquele meu vizinho, fiquei apavorado e desviei os olhos. Não sei que mão oculta me compeliu a olhar outra vez, ainda que de fugida, quer dizer, rapidamente, de relance, né? Cedi, olhei, tornei a olhar, até que recuei de todo e saí do quarto. Padeceu muito, suspirou o pai. Coitado do Canduca, soluçava a mãe. Eu cuidei de sair, disse que era esperado em casa e despedi-me. O pai perguntou-me se lhe faria o favor de ir ao enterro. Respondi com a verdade, que não sabia. Faria o que a minha mãe quisesse. E rápido saí, atravessei a loja e saltei a rua.